Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, tô preparando para vocês uma playlist, tá bom? Sexta-feira a gente começa uma playlist nova. Vou manter aí o suspense por enquanto, mas uma playlist que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas nós não vamos ficar sem vídeo não, tá bom? Então, para hoje teremos aqui uma partida no Lichess, plataforma gratuita. Eu vou escolher alguém aqui no salão. Tô pensando aqui se eu pego esse 7+8, é um pouco curto talvez o tempo, né? Mas eu acho que tá de bom tamanho. Bom, já sumiu daqui, né? Então vamos criar um desafio aqui? Vou criar uma partida, 15+15. Vamos só colocar um rating aqui um pouco mais próximo da nossa faixa de rating aqui, ó. Vamos pôr de 2 a 2.400, cor aleatória e vamos ver quem vem aí. Valendo rating, valendo pontos. 15+15, olha lá, já temos aqui um adversário, Tatva Bodha. Boa partida, meu amigo. Jogou aí com o peão dama. Vamos jogar uma Índia do Rei? Eu acho que eu nunca joguei uma Índia do Rei aí nessas nossas olho no lance aí. Puxa, ele tá no chat falando, eu não gosto muito do chat. Depois eu vejo se dá para desativar isso, mas vamos lá. Ok. E4, D6. Ah, jogou com F3, interessante. Eu vou dar roque imediatamente. Vamos com E5. E cavalo E8. Vamos nessa linha aqui já partindo para cima na ala do rei. Então a D2, bispo H6. F3, F4, G3. Bispo H6 não pode. Então, galera. Aqui é o seguinte. Vamos jogar um F5 mesmo. Vamos lá, na coragem. É isso aí. Ameaçando F4. Muito bem. Muito bem, vamos jogar isso aqui. Será que vale a pena aqui um F4, bispo F2? Acho que eu vou desenvolver peça aqui por enquanto. F4, bispo toma, dama F6. Acho que tá de bom tamanho, né? Vamos desenvolver uma peça aqui. Tatvi Bodha. Defesa Índia do Rei. Ele foi para essa variante aí de rocks de lados opostos. Vamos ter uma partida bem difícil aqui, bem complicada. Para os dois lados, eu digo. Eu vou jogar um B6. Com ideias de jogar um cavalo aqui em C5. E ao mesmo tempo, o meu bispo pode jogar tanto aqui nessa diagonal quanto em outros postos no futuro. Eu também impeço C5 dele. Ele não vai com C5. Com grande roque, ele não vai com C5. Quando dá o roque curto, as brancas jogam na ala da dama e tudo mais, né? Aqui eu acho difícil. Se ele jogar B4, estou considerando A5. Eu não sei se ele vai ficar expandindo na ala da dama, hein? Com B4, com essas coisas. Acho que a ideia dele agora seria desenvolver outro cavalo ou jogar um G4, mas enfim, esse lance aí também tá ok. Já tirou o bispo aí da linha de ataque aí do meu cavalo. Cavalo C5, B4. Meu cavalo tem que voltar, então para não fazer papel de bobo, eu vou jogar já um A5 aqui. E tá coerente com minhas ambições aí na ala da dama, por enquanto.
Talvez eu tenha que fazer alguma tratativa aqui na ala do rei, se ele vier com algum ataque muito forte. Mas por enquanto acho que tá tudo beleza. A posição tá um pouco fechada, tirando o meu rei, né? Que tá um pouco descoberto aí, mas é natural da defesa índia do rei esse tipo de exposição aí do rei, né? Pode não ser muito confortável jogar assim muitas vezes, mas é natural. Cavalo aí, cavalo G5, cavalo E6, né? É o ponto que todo mundo quer. Na hora certa eu posso tirar meu cavalo e meu bispo fica segurando lá também. Eu pensei em jogar esse, mas aí eu fico com a casa de E6 bem disponível, né? Bem disponível para ele. Outro lance que eu estou considerando nessa mesma linha é esse dama. Tem que calcular direitinho. Ele está atacando aqui o peão de C4. Eu estarei, né, atacando aqui o peão em C4. Mas tem que ver direitinho se vale a pena. Ele tem um bispo G5, seguido de bispo E7. Bom, se bem que não leva a nada isso. Dama H4. Cavalo G5. Cavalo C5. B3. Minha dama fica meio fora de jogo, né? O problema é esse. Minha dama acho que fica um pouco fora. Bispo A6, cavalo G5, cavalo C5. Bispo toma. E cavalo lá para E6 é um pouco chato também. Eu vou no simples. Cavalo C5, muito simples o lance. Deixo o bispo aqui e o cavalo segurando a casa de E6. Estou preparando um futuro A4, A3. Vou jogar simples aqui por enquanto. Terminar o desenvolvimento das minhas peças. Depois eu penso em aventurar minha dama aí. É bom guardar na manga, né? Esse lance aqui em algum momento pode ser útil. Aqui ele simplesmente tirou o rei aí da diagonal de casas escuras. E agora eu vou fazer esse lance aqui, A4, entregar um peão para tentar abrir aí algumas colunas. Seria muito interessante ele capturar o meu cavalo agora com o bispo. E eu abro a minha coluna B, depois ele captura o outro peão na coluna A. E eu fico com as colunas A e B semi-abertas aí para atacar o rei dele. Eu acho que vale por um peão e pelo par de bispos, né? Eu acredito que valha. Vou arriscar. O xadrez tem muito de assumir riscos, né? Não dá para calcular tudo, obviamente. Nem os grandes mestres conseguem calcular a ponto de não existir o fator risco. Até mesmo em partidas de grandes mestres existe o fator risco. Se aventurar por caminhos incertos, assumir riscos. Tatvibodha. Vamos lá, o que será que ele vai jogar aqui, hein? Vamos tentar adivinhar? Bispo G5. Jogou com cavalo em G5, curioso. Ele está tentando forçar um H6 aqui. Ao mesmo tempo ele fica incomodando aqui em H7, H6, vamos supor o cavalo volta. E aí o peão de H6 fica atacado, né? Nada que um dama F6 não resolva ou até mesmo dama H4. Agora começo a considerar o lance dama H4, agora eu considero a levar aí a partida para caminhos mais complexos. A princípio eu gosto muito do lance H6, ele vai ter que jogar cavalo... Se ele joga cavalo E6... Toma e fica ameaçando lá. E aí eu jogo um dama H4. Pode ser.
Ou até mesmo o arriscadíssimo rei H7 ou dama F6, se for mais sólido. Até dama F6, acho que dama F6 é mais sólido. Eu acho que eu vou para essa linha, hein, gente? Eu acho que eu vou para essa linha. Vamos embora. Vamos assumir riscos aqui mais uma vez. E vamos lá, vamos pro... Agora começa o jogo. Por enquanto todo mundo desenvolveu peça, preparou um pouquinho, avançou peão, ganhou um pouquinho de território. Agora começam aqueles lances assim que se você errar, acabou a partida. Tem que acertar a mão. Ele deve jogar cavalo H3, ou ele não vai ser ousado de jogar um cavalo... Ele não vai ser ousado, né? De jogar cavalo E6, será? Cavalo E6, cavalo por E6, F por E6. Dama F6. Ele foi ousado. Vamos continuar o cálculo então. Bem interessante essa linha que ele foi, na verdade. Bispo por, peão por, cavalo por, bispo por H6. É chato o bispo por H6. Então, cavalo por, peão por e F4, por exemplo, seguido de bispo por E6. E aí, bispo por A4 ou cavalo por A4, bispo por C4. A princípio eu gosto dessa linha. Cavalo por E6, peão toma, F4, bispo F2. E aí talvez A3 até. Vamos nessa. Eu gosto do que eu vejo. Se ele jogar em algum momento dama em D3 para vir com checkmate, eu tenho cavalo em F6. Eu tenho cavalo em F6 segurando lá em H7. É um bom recurso. F4 vai dar a casa para o cavalo dele entrar. Vai dar uma casa para o cavalo dele entrar. Aqui é hora de calcular um pouco. Que aqui está caindo em H6, por isso que eu pensei em F4 com o tempo para depois tomar em E6 ou até mesmo jogar um A3 antes, já que o meu peão de A4 está caindo. Então aqui F4 é um forte lance candidato. Eu tô calculando aqui se ele joga um lance como dama D3, ameaçando uma entrada lá em H7. Se bem que depois bispo por E6... A entrada da dama não é tão perigosa, porque o meu rei vai para F7, não, mas aí bispo G6 é chato. Eu acho que vale o risco. Vamos embora. F4. Bloqueando o ataque de H6. Preparando um A3 para depois ganhar em E6. E6 está caindo e depois está caindo em C4. Aqui se ele joga essa, eu estou considerando essa e ele tem essa. E aí era isso que eu estava querendo calcular. Vamos ver se ele vai para dama D3, botar fogo aí no tabuleiro, ou se ele vai fazer alguma coisa diferente. Dama D3 eu estou considerando inclusive avançar o peão. Ele veio para dama aí. Atacou a torre e ameaçou um cheque descoberto aqui ganhando minha dama. Bem complicado esse lance, hein?
Tô calculando aqui bispo B7. Parece ser o lance salvador aqui da posição. Eu tomei uma cajadada com esse dama D5 aí que eu não esperava. Vou tentar manter a calma aqui. Bispo B7 me parece ser o lance salvador por enquanto. Vou jogar. Bispo B7. Atacando a dama. Se ele me der um cheque descoberto, eu capturo a dama. Eu não perco peça porque o bispo dele está caindo depois também. Partida complexa. Eu falei aquela hora que a partida começava aquela hora, né? Realmente. Aqui o nosso amigo botou fogo com esse lance dama D5. Um lance bem interessante aqui, bem forte. Atacou a torre, minha torre desprotegida. Talvez F4 tenha sido um erro meu. Talvez eu devesse ter jogado um dama em F6. Talvez fosse um pouco mais sólido. F4 trouxe muitas possibilidades aí para ele. Bom, agora a sequência forçada, não adianta mais calcular. Segue a vida, segue o jogo. Aqui a sequência é bem forçante. Ele tem que tomar minha dama. Ele vai fazer outra dama, eu tenho que tomar a dama dele. E aí ele decide se ele salva o bispo de casas escuras, se ele captura o peão, se ele captura o meu bispo com o cavalo. O jogo segue. Creio eu com equilíbrio. Aqui a sequência é um pouco forçante, eu não sei o que ele está considerando aqui para demorar esse lance. Eu não vejo outro lance além de peão por dama. É bem curiosa essa. Ah, ele talvez esteja considerando cavalo por bispo e deixar o garfo ali na minha torre e na minha dama. Eu não sei se é possível esse lance, mas é interessante ele tá. Acho que isso é legal que ele tá fazendo. Ele tá considerando sair do óbvio, né? Pensar fora da caixa e tudo mais. É uma ideia interessante cavalo pro D5. Merece o cálculo realmente. Merece aí o seu devido tempo dedicado para essa ideia interessante. As melhores partidas de xadrez são aquelas que o jogador sai do óbvio. Eu mostrei no canal a partida do Nesmedinov, onde ele sacrifica a dama, né? É uma ideia de longuíssimo prazo, assim, genial. Um lance que ninguém faria, um dama por bispo lá, uma partida maravilhosa. Então aqui realmente ele está querendo pensar aí em... Eu acho que esse é o melhor. Aqui eu não tenho que pensar. Eu não tenho nenhum cheque intermediário, nem nada. Eu tenho que simplesmente tirar essa dama fora aí do tabuleiro. Por enquanto eu tenho um peão a mais. Mas agora ele recupera
com o cavalo por E3. E a gente tem uma partida equilibrada aí no tabuleiro. Bacana, hein? Bacana. Bom, o recurso que ele encontrou, achei que eu fiquei satisfeito com a minha saída também. E agora eu posso considerar um lance como torre A1 ou até mesmo imediatamente o lance A3. Vamos considerar aí os prós e contras agora dos lances, as possíveis ideias. Acho que a partida agora ela vai para um outro patamar, né? Passou o furacão, agora a gente já vai para alguma coisa mais estratégica, tentando encaminhar para um fim de jogo, para um final. O meu receio de jogar A3, se ele tomar, eu tô feliz. O meu problema é se ele avançar, de repente com B4, alguma coisa, e esse meu peão fica sozinho lá em A3, né? Fica enfraquecido, torre D3 depois, e seguido de cavalo atacando, né? Tira o bispo, põe o cavalo lá para C2, eu não tenho mais defesa nesse peão. Mas não sei, tem suas ideias também, esse lance pode trazer uma possível abertura de bispo no futuro, pode ter suas compensações, né? Então, é um lance que deve sim ser considerado o lance A3. Um outro aqui bem possível é torre A8, já que minha torre não está fazendo nada em D8 no momento. O meu cavalo aqui está bem colocado no momento, né? Eu não devo recear aqui um cavalo D5 por enquanto. De A8, essa torre aqui abre passagem para outra torre. E a de A8 ela pode vir para A7 e liberar meu cavalo. Eu não vejo problemas, né? Bispo D5, torre A7. Eu acho que é bem coerente. Vamos nessa. Torre A8, segue o jogo. Com o tempo igual, posição bastante equilibrada. Estrutura de peões totalmente assimétrica. Aqui, enfim, eu tenho que tentar conseguir. É muito difícil eu conseguir um peão passado aqui. Tá mais fácil para ele conseguir um peão passado na ala do rei. Mas é muito difícil eu conseguir com essa minha estrutura de peões. Esse peão em C4 muito bem colocado, evitando o lance D5. Talvez eu queira jogar C6, D5, né? Fazer alguma coisa assim. Nessa linha de raciocínio, talvez eu devesse ter deixado ali a torre, né? Mas ok, vamos lá. Aqui eu acho que eu não tenho muito também o que considerar. Torre A5 me parece um lance interessante. Torre A6 também. Torre F4 também. Ah, não. Cavalo aqui não dá. Esquece. Disfarça. Torre F7 é muito arriscado. Prefiro jogar a torre lá em A7, talvez. Defendendo meu peão de C7, liberando meu cavalo para eu jogar um cavalo F6 e tentar tirar esse cavalo dele daí. Se ele vier para cima desse peão, aí sim eu vou ter que jogar o A3. Não sei. Torre A5 também é interessante, né? Com ideias de torre C5 ou até mesmo B5. Momento difícil aqui da partida. A3, B3 ou B4. Torre A7, cavalo C3, A3, cavalo B5. O problema é cavalo B5 depois e minhas torres ficam desconectadas.
Que aí sim, torre F4. Ah, cavalo C3, torre F4. Tá bom. Esse meu bispo aqui, eu queria ativar ele. Por enquanto ele é um bispo mau, né? Eu não estou encontrando um jeito fácil ou muito simples de fazer isso. Vamos com torre A7. Preparando aí cavalo em F6. Se ele jogar cavalo C3, eu estou considerando torre F4. A3. Plantou o meu peão aí. Vamos com cavalo em F6. Se ele jogar cavalo C3, eu posso até dobrar as torres na coluna A. E pelo menos o meu cavalo sai daí, né? Sai daí. Ele não vai me entregar duas peças. Eu acredito que não. Eu queria atacar em C4, eu mudei minha estratégia. E agora eu posso considerar, depois de dobrar as torres, tentar levar o meu cavalo aqui para C5. Opa, aqui para C5. De forma a ele ficar protegendo lá em A4. Vai ser um posto permanente para o meu cavalo, inclusive. Vamos lá, eu acho que está de bom tamanho essa estratégia. Vamos tentar jogar um pouco mais rápido. Ele está sendo um pouco mais rápido do que eu. E eu preciso ativar as minhas peças. Melhorar a posição do meu cavalo, melhorar a posição do meu bispo. E aí eu acho que está tudo beleza. Cavalo D7, cavalo C5. É uma boa manobra. Cavalo H5, cavalo F4 também é interessante. Até com ideias de cavalo E6, cavalo D4. Inclusive seria um posto excelente para o meu cavalo. São duas ideias possíveis aqui na posição. Minha dúvida é se eu coloco meu cavalo em D4 ou em C5. C5 eu acho que eu prefiro, né? Que aí eu libero minha torre e tal. Eu não estou conseguindo vencer essa estrutura de peões dele. Eu queria fazer algum, mas esse peão aqui está muito forte. Tá muito forte esse peão. Eu não estou encontrando um jeito de me livrar desse peão. Como que eu consigo colocar meu cavalo aqui em E3, hein? Essa casa é uma boa casa para o meu cavalo, hein? Como que eu consigo colocar o meu cavalo lá? Eu tenho que levar o meu cavalo para F5. Então, olha só. F5 não dá. Não tem acesso. Bom. Vamos seguir o nosso plano aqui de levar o cavalo então para C5 aqui. Não tem muito outro plano. Vamos lá. Vou jogar um pouco mais rápido esse lance. Talvez ele venha com H4, bispo F6, segurando o G5. Não sei se é uma boa ideia também. Aqui agora esse peão aqui ficou um peão atrasado, um peão fraco, já virou meu alvo. Vou colocar aqui, primeira coisa que eu vou fazer depois que eu colocar meu cavalo em C5, se der tempo, é partir para cima desse peão, torre em F4
e depois, quem sabe, voltar outra torre e deixar até o meu peão da coluna A e partir para cima para estourar esses peões dele aqui da ala do rei. Aí sim, eu fico com o peão passado e vou para cima. Já temos um plano. Eu não sei se o plano é bom ou se ele é ruim, mas dizem que é melhor um plano do que nenhum. Ele pode tentar uma ideia com B4? Não. Peão toma, cavalo C5, fica legal para mim. Cavalo B5 agora, ele pode tentar? Eu não vejo porquê. Torre B7, tá tudo bem. Ah, e aí bispo D5, é chato, hein? Puxa, cavalo B5 é muito chato. Eu tenho que pensar em alguma coisa aqui. Eu vou ter que deixar o peão de C7. Puxa, isso é muito chato. Cavalo B5, torre B7, bispo D5. Ah, é muito chato. É muito chato. Cavalo B5, brancas bem melhores aqui. Eu vou ter muitos problemas depois de cavalo B5. Ah, cavalo D7 foi um erro. Joguei rápido demais. Não deu tempo do meu cavalo chegar em C5. Ah. Tudo bem. Cavalo B5, torre A5, cavalo por C7, torre C8, cavalo B5, torre por C4, torre por D6, cavalo C5. Eu vou jogar com peão a menos, mas eu vou ter algum contra-jogo. Tudo bem, menos mal. Dá pra jogar. Mas eu queria estar com o cavalo em C5 agora, aí eu não precisava ter que me preocupar com essas continuações aí, pra jogar com peão a menos, né? Ele fica com peão a mais depois de cavalo B5. Ele tá calculando com certeza essa linha. É isso. Ele foi para ela. Já calculamos aqui também, então vamos embora. Não temos muito o que pensar aqui. E ele jogará com um peão a mais. Torre B7 não era possível por conta de bispo D5. Portanto, torre A5. Brancas melhores. Mas pretas têm chances. Pretas têm chances. Cavalo por C7 deve ser o lance que ele deve jogar agora. Outra possibilidade chata depois de cavalo por C7, torre toma, cavalo para B5, torre por... É bispo aqui, ameaçando tanto o cavalo quanto o bispo cheque, ganhando lá em C4. Tá mais fácil jogar de brancas aqui. Mais fácil jogar de brancas. É claro que agora ele ainda tem bastante tempo, né? Eu tô um pouco melhor do tempo, mas cada lance aí ganha 15 segundos. Ele tá numa hora boa de usar o tempo dele, ele tá fazendo a coisa certa. Se ele acertar os lances daqui pra frente, ele pode ficar numa situação de vitória. Então é aquele momento onde ele tem que realmente acertar para não perder a chance, A chance está na mão dele agora.
Bispo D5 atacou minha torre. Se torre C8, bispo F5. Ele parou o meu peão. Meu bispo continua preso. Bacana esse lance dele aí. Torre F8, cavalo por C7, cavalo C5, torre por D6, cavalo por E4 e aí uma torre na sétima. Dá para pensar, né? Até dá para pensar nisso, mas não sei. Torre D8 também é uma possibilidade aqui. Torre D8 já direto. Aí sim, esse cavalo por C7, torre C8. Cavalo volta. E aí primeiro cavalo em F6. Também é uma possibilidade. Eu gosto. Vamos lá. Torre D8 e não C8. Tô deixando ele capturar. Para me abrir a coluna C. E agora a dúvida é se é cavalo F6. Eu vou direto com o cavalo em F6. Atacando o bispo. Protegendo em D6. Segurando a casa de D5. Estou ameaçando tanto torre C8 quanto torre C5, né? Então aqui se ele joga um lance como bispo F5, por exemplo, impedindo torre C8, eu posso considerar torre aqui, mas lembrando que eu não vou poder capturar o peão por conta de bispo cheque. Ele tem muitos recursos aqui, o problema dele é o tempo. Mas como ganha 15 segundos, né? Eu acho que ele tem muitas possibilidades aqui. E aqui eu posso... Aqui é o meu dilema agora. Se eu troco os cavalos e vou para uma situação de bispos de cores opostas, ou se eu capturo logo o bispo dele, vou ficar com o bispo mau, ele vai ficar com um cavalo muito bem colocado aí em D5, que não vai ser fácil de tirar. A estrutura de peões dele não vai estar da mais favorecida do mundo, mas... eu acho que ele segura. Eu acredito que não me resta outra opção a não ser capturar o cavalo dele. E tentar ir para um final aí de bispos de cores opostas, onde mesmo com peão, 1 ou 2 aí a menos, eu possa tentar jogar, né?
A mim me interessa a troca de torres. A mim me interessa. Rei no jogo, né? Melhor do que no canto. Esse peão tá caindo também. No entanto, eu ainda posso tentar a torre C8 e tudo mais. Inclusive é o que eu devo jogar agora, senão essa torre não vai mais jogar. Tem que fazer isso enquanto dá tempo. Tudo bem. A torre dele não está entrando. Em H7 ela não faz nada. A coluna G fica fechada. Esse peão é um peão passado, claro. Mas ele tira o peão do canto. Se eu deixo esse peão, ele avança. Então, talvez não tenha problema trocar. Mas eu também posso deixar ele aí, né? Torre C5, planejando B5. Rapidamente fiz o lance B5. Jogar rápido nessas horas é importante para que ele não use o meu tempo para pensar os lances dele, né? E aqui eu acho que eu ganho um peão. Na verdade eu não ganho o peão. Ele continua não podendo tomar se não cai o bispo. Vou aproveitar para melhorar a posição do meu rei. Por que não, né? Bom lance. E aqui eu estou considerando esse aqui para abrir finalmente o meu bispo, entregar um peão, para abrir linhas aí para o meu bispo, para minha torre poderem jogar. Aí eu posso, quem sabe, capturar lá e jogar na coluna B. Bora! Vamos entregar um peão aí. Na hora... Vamos complicar aí. Nessa hora acho que vale a pena. Abrir para o meu bispo, abrir para minha torre. Agora eu capturo aqui em B. Vou para cima do peão aqui de B2. E esse final aqui, será que eu seguro um empate aqui? O meu rei vai ficar, ele vai ficar com aqueles dois peões dobrados. Eu acho que a minha única oportunidade aqui de empatar é tomar essa torre, levar o meu rei para a ala do rei. O meu rei vai ficar protegendo o meu peão de D6. O meu peão de A4 vai cair. O rei dele vai tentar ir lá para a ala do rei. Isso é perigoso.
Mas eu acho que eu não tenho outra chance. Bora. Vamos tentar jogar esse final aqui. 2 peões a menos, bispos de cores opostas. E a questão é se eu tento aproxegar o meu rei por onde, né? Aqui está no quadrado, vamos ver o quadrado do peão dele. Talvez eu deva aproxegar o meu rei por aqui mesmo e não por aqui. Outra possibilidade é deixar o meu rei em F6, passar o bispo. Bispo em F6, agora H5. Ou então eu jogo H5, não, é besteira. H5. Porque daí quando eu fizer bispo H5, o rei aqui, o meu bispo segura a casa de promoção do peão. Como empatar aqui, hein? Ou até ganhar. Vamos levar o rei, vai. Aí ele foi por aí. Curioso. Esse peão vai cair, isso aí eu não tenho dúvidas. A questão é o que fazer em relação a isso.
Eu acho que esse final eu não defendo. Não creio que eu consiga defender esse final aqui. Ele pode até avançar o peão agora, né? Preferiu não. Tá bom, vamos segurar ali mais um pouquinho. Esse peão de D6 infelizmente vai cair. Ele pode avançar em B6 agora e depois capturar em D6. Passar o peão da coluna E. Eu vou ter que sacrificar meu bispo e ele promove da coluna G e acabou. B6 ganha o jogo na força. By force, as they say. Wins by force. Vamos criar alguma resistência. Obviamente, não daremos de bandeja esse final. E eu acho que ele jogou errado. Esse final eu acredito que eu segure. Puxa. Menos mal. Mesmo com 2 peões a menos, eu devo segurar esse final. Eu acredito que ele teve a vitória na mão. Eu não sei se ele consegue ganhar ainda esse final. Eu tô curioso para ver se ele vai conseguir, mas eu acho difícil. O rei dele não tem acesso para apoiar nenhum desses peões. Aqui eu posso simplesmente mover o meu rei. F7, F8, E7. E se ele vier com o rei, eu movo o bispo, né? Tranquilamente. Obviamente eu não capturei o peão, senão ele vai promover para dama. A ideia é simplesmente passar a vez. A ideia do lance bispo F6 não foi capturar aqui, senão eu tava levando tava perdendo, né? Então aqui simplesmente qualquer lance aqui, ó, cheque. Posso passar a vez aqui mais uma vez, olha só. Só manter o meu rei aí. E aí eu volto para G7, obviamente que eu não vou capturar o peão. E a hora que ele chegar com o rei aí de novo, aí eu movo o meu rei, né? Essa é a ideia toda. Agora sim eu movo o meu rei. E aí não tem como ele vencer esse final. Bacana, né? Já ganhou tempo pra caramba todo mundo aqui. Tempo não é mais nenhum problema pra ninguém. Esses 15 segundos aí viram um relógio cheio no fim de jogo, né? Mas aqui ilustrando então essa partida, a questão dos bispos de cores opostas. Ele deveria ter evitado as trocas de torres, talvez.
Porque quando só sobram os reis e peões é difícil. Apesar de que eu acho que ainda assim ele tinha ali um final vencedor, né? E aqui está demonstrado, então, o empate forçado nessa posição. Ele está tentando, claro, vai que eu fizesse um outro lance errado de rei aqui, agora ele ganhava, né? Aqui eu também não posso errar, eu não posso capturar o peão, eu não posso tirar o rei na hora errada. Né? Então é claro que tem que ficar atento aqui, ele tem condições de ganhar se eu errar. Então ele continua tentando. E eu vou, claro, manter aqui, posso reivindicar o empate. Eu vou reivindicar, não vou forçar vocês a ficarem assistindo aí. Vou colocar aqui para ele boa partida. E vamos dar uma olhadinha por que eu fiquei tão mal, né? Agora é a hora de aprender aí com os erros. Eu acho que ele tinha também, acho que ele também errou, ele tinha como forçar essa vitória aí. A turma aí conseguiu um empate ainda, kkk, é verdade, pessoal, deu pra arrancar um empate aí dessa posição. Eu acho que alguém já pediu análise aqui da engine, porque eu acho que já está preenchendo aqui. Vamos esperar ela encher, mas aqui ele fez um blunder, né? E5 foi o blunder dele. Aqui nessa posição, olha só, vou até ligar a engine aqui para a gente já ver. Rei E6 ganha, né? Ganha pela força, realmente. Foi nessa hora que eu até comentei que eu conseguiria empatar. Depois que ele fez esse lance, eu falei, jogou errado, né? Aí aqui eu senti que tinha empate, realmente. Apesar do computador dar 1.7, essa posição é empate forçado. Aqui ele tinha que jogar rei E6. Né? Rei E6 aqui era o lance da vitória, né? Não deixando meu rei entrar aí na posição. Mesmo que eu tentasse segurar com o rei, ele teria rei em F6, olha só. Aí o estrago tá feito. Né? O rei entrou na posição. O meu bispo aqui em G7, mas ele dá, em E7 ele dá a casa de G7, né? E aí já era. Aqui as brancas têm 2 peões passados e não dá para segurar nesse caso com o rei auxiliando aqui a subida desse peão. O bispo vai sacrificar nele e depois o rei volta para ajudar o outro peão, né? Então essa era a ideia vencedora aí para ele. Agora eu quero ver onde eu errei que eu fiquei tão mal. Ó, tem um blunder aqui meu, ó. Bispo por B2 foi um blunder aqui. Bom, mas aqui ele já estava melhor. Aqui não foi o problema. Eu quero ver antes. Onde que eu errei aqui? Ó, rei D7. Não, eu quero saber como que eu fiquei tão mal. E não dá nem para saber? Aqui eu já estava pior e o computador não sabe como? Calma aí. Rei E7. Inaccuracy. Acho que foi aqui. Nessa posição aqui. Tava bem equilibrado. Aqui foi o meu problema. Rei E7, né? Quando eu falei, vou ganhar um tempo aí com o meu rei. A ideia aqui era jogar H5 e fixar o peão dele lá em H4. Realmente eu não considerei isso. Achei bem natural trazer o rei. Mas foi uma imprecisão aí, uma imprecisão séria. E acabou me trazendo problemas. E depois E4 aqui, pelo visto, foi o meu grande erro aqui. Foi esse lance E4 que eu falei, vou abrir linhas e tudo mais, né? Mas o que se deveria jogar aqui? B por C4, torre por C4. Aqui já devia ir para esse final, vamos ver. Esse final aqui, as pretas seguram? Acho que seguram, né? Acho que seria interessante ir para esse final. O meu receio disso na hora era cair aqui em A4, né? Então, e ele ficar com 2 peões passados e conectados, mas acho que o lance todo é que o meu rei também pode fazer alguns estragos e eu ter oportunidades também com peões passados, né? Acho que o lance todo é esse. Vamos ver uma possível continuação aqui. H5, D5. Qual a ideia de D5 aqui? Bispo por D5, rei G5. E por que não rei G5 direto? B4, A por B3, A4. E qual que é a ideia de D5 ali, então? Aqui nessa variante de toma, torre toma, rei F6, H5, por que D5 agora? Bispo por D5 agora, rei G5 e agora não tem B4, por quê? Por conta de rei por H5. As brancas estão ganhas aqui também, né? Brancas estão ganhas nesse final. Acho que aqui já era, né? Meu erro mesmo foi antes. Foi antes de tudo isso. Acho que foi aqui, né? Foi aqui. Aqui. B por C4.
Bispo por C4 é H5. Essa ideia que ele tanto queria que eu jogasse H5, né? Aqui eu acho que tá igual. Esse final, sim, tá bastante equilibrado por conta de bispo em F6. Ah, eu fico com o peão passado. Legal, hein? Aqui realmente eu devia ter jogado dessa forma. Faltou essa ideia aí, bispo cheque. E H6. Mesmo assim é um final difícil, né? Com esses peões passados, mas aqui eu também vou ter o meu. Muito legal, acho que eu tinha que ter ido para aí. Então acho que a grande lição para mim tá aqui, nessa posição, olha só. Quando eu faço rei E7, na verdade o que eu deveria ter jogado é B por C4. Olha que interessante. Já partindo para essa simplificação aí. E depois seguido de H5. Muito instrutivo isso, para mim foi uma grande lição. Vamos ver aqui, acho que esses foram os principais. Bastante erros aqui dos dois lados, né? Ele errou menos, mas ele errou no final. Vamos clicar aqui em aprender com os erros então. D por E6. Aí eu joguei o lance F4, eu comentei na partida que esse foi um erro, né? Então aqui eu acho que talvez jogar simples aqui, ou dama em F6, vamos ver. Dama em F6 também não gostou. Vamos ver, bispo toma peão. E deixava cair lá em H6, seguido de dama H4. Interessante. Acho que esse era o caminho melhor aí, né? A F4 foi um erro mesmo. Na hora que ele jogou dama D5, eu falei, ferrou, né? E aí eu fiz bispo B7. Ele tá dizendo que foi um erro também, que tinha um lance melhor aqui do que bispo B7. Vamos ver qual seria esse lance. Cavalo F6 e deixa tomar? Ou será que deixa tomar torre é o melhor lance? Cavalo F6, deixa tomar a torre. Assume aí o prejuízo, captura o bispo e tenta jogar isso aqui, né? Com certeza melhor para as brancas, mas ainda assim é jogável não, né? Ali eu já estava perdido de qualquer jeito. Aqui ele acabou errando também e me facilitou. Aqui G4 ele jogou e eu joguei cavalo D7. Ele considerou aqui mais uma vez um plano errado. E esse também a gente percebeu depois que ele jogou cavalo B5, né? Doeu muito o lance cavalo B5. Aqui talvez eu tenha que jogar torre A5. Torre A5 é bom porque não leva o duplo do cavalo, né? Acho que esse daqui seria um lance melhor. Eu realmente não calculei que depois do duplo teria ameaça aqui de bispo E4. Eu tirei o cavalo da única casa que estava segurando E4, né? E esse aqui a gente já viu que E4 foi um erro. Enfim, o que podia ter jogado aqui a gente viu era B por C4, né? E aí ia para um final aí mais equilibrado. E o erro dele, né? Vamos aprender com o erro do adversário também. Mais uma vez o lance que ele perdeu a vitória aqui. Aí que tá, né? Eu acho que a conclusão que a gente chega aqui, acho que foi muito instrutivo nessa partida, como finais são importantes, né? Você tem que jogar bem até o último lance, né? Aqui ele realmente estava melhor, olha só, a Engine está dando 14 de vantagem e de repente um lance faz toda a diferença. Um lance jogou 55 aí por água abaixo dos lances que ele fez, porque aqui ele fez o lance errado, E5, e rei E6 ganhava. E5 é empate pela força aqui, apesar da Engine dar 1.7, isso daqui é empate pela força. Né? Então a gente viu que aqui essa sequência aqui realmente não tem como ele forçar aí essa situação, né? Aqui não tem mesmo o que fazer. Se o rei sai para ala da dama, você mexe o bispo. Se o rei vem para a ala do rei, você mexe se o rei vem para a ala do rei, você mexe o rei, né? E se o rei foi lá para a ala da dama, você mexe o bispo. E aí não teve jeito mesmo dele entrar. Ufa! Que sufoco, né? Uma partida com muitas lições, tanto conceituais aí quanto práticas, né? Eu achei que foi muito interessante por conta disso. Valeu a pena continuar jogando esse final. Você viu só, às vezes o jogador ali num lance, né? Acabou permitindo aí o empate. E foi legal, né? Às vezes tem gente aí que não conhece também essa temática dos bispos de cores opostos, né? E o que fazer quando você tem bispos de cores opostas para tentar levar aí para um empate, né? Bacana, pessoal? É isso. Por enquanto, como eu falei, em breve, sexta-feira, já uma nova playlist aí para vocês. Uma playlist que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Tá bom, pessoal? É isso por enquanto.
Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!